Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos orar e iniciar hoje com a meditação. Se você recebeu uma notícia de você mesmo ou algum familiar que está desenganado pelos médicos, uma dívida impagável, uma doença que para os homens não tem cura, uma situação, uma causa que não sai, uma situação que você está desesperado. Então esse vídeo é direcionado para você também, tá bom? Então, meu Deus, fala conosco. Nos dê a direção, sabedoria, entendimento, frustra os planos do diabo, arranca todo o bloqueio da mente, nos revela a tua vontade e que o nosso entendimento seja aberto para a tua voz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. O título da mensagem hoje, do vídeo: Creia contra a esperança. Abraão é um exemplo de fé. Tem um versículo na palavra de Deus que fala, Deus nos mostra, olhai para Abraão e para Sara, porque eles creram contra a esperança. Vamos ver o que está escrito aqui em Romanos 4, 18 ao 21. Olha só. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a tua descendência. Sem esmorecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade, e que o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, porque estava plenamente convencido de que Deus é poderoso, de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então Abraão, você sabe, ele estava com quase 100 anos, havia quase 25 anos que Deus tinha feito a promessa de que ele teria um filho, Isaque, e ainda não tinha acontecido. Sua esposa, se eu não me engano, com 90 anos aproximadamente, ou 90 anos, ele com quase 100. Como uma pessoa nessa condição pode dar à luz? Pode ter filhos? Não tem como. É humanamente impossível. Mas você vê que Abraão, ele creu contra a esperança. Ele creu contra a esperança. E o fato dele crer foi imputado como justiça. Ele foi justificado. Assim como somos justificados quando cremos no Senhor Jesus, no sacrifício que ele fez por nós na cruz, para nos perdoar dos nossos pecados. Ele nos livra, nos cura, nos dá a vida eterna, a presença dele, a salvação eterna. E se você está passando por uma situação assim como Abraão, olhe por exemplo de Abraão, olhe para Deus, para a palavra de Deus. Abraão estava plenamente convencido de que Deus era e Deus é poderoso para cumprir o que havia prometido. Se tem um problema de saúde, está escrito na palavra de Deus, eu sou o Senhor, eu que te saro, sou eu que te saro, eu sou o Senhor que te sara. Deus, o impossível para ele é só um detalhe. O que você não deve fazer é dar ouvido à voz da dúvida, é dar ouvido à voz do medo, aos profetas do caos, que chega para você e fala que não tem mais jeito, que vai acontecer isso, aquilo, só profetiza coisa ruim, coisa boa não profetiza. Então, confie em Deus, faça como Abraão, creia contra a esperança, porque quem fez o corpo de Abraão e Sara foi Deus. Então, assim como Deus criou o corpo deles, Deus deu o filho para eles. Deus fez o corpo deles ser capaz de gerar uma criança e gerar a nação de Israel e também os povos que são... E Abraão já tinha tido, né, com Agar, o Ismael. Então você vê que uma pessoa na idade de Abraão ter filhos é impossível, humanamente falando. Não tem como. A esposa com aí 90 anos, né, aproximadamente, e ele com quase 100. Então Abraão creu contra a esperança. Imagina você esperar andando numa terra, no deserto, que Deus mandou ele ir, ele foi, mas ele não sabia exatamente onde seria a terra. Deus falou que vai para a terra que eu te mostrarei. Ele creu, ele confiou, ele colocou a sua vida pautada na palavra de Deus. Faça isso também. Não, é lógico que você tem que lutar com os recursos que tiver no médico. Se tiver dúvida, procure outro médico. Procure os melhores recursos que tiver, sem dúvida. Faça o tratamento médico. Mas a palavra do médico não pode ter mais peso do que a palavra de Deus. Se ele falou que não tem jeito, ele vai fazer o possível para ajudar. Faça o tratamento com o médico. Mas Deus é o Senhor dos senhores. Deus criou o médico, Deus criou tudo e a todos. Ele tem poder para tudo. Então creia contra a esperança. Não dê ouvidos às palavras do diabo, porque você pode ser uma boa pessoa, você pode ser cristão, mas se você se entregar à dúvida, você vai anular a fé. E como é que Deus vai trabalhar na sua vida? Se você tiver com a fé anulada, se você está dando mais crédito à palavra do diabo, de que vai morrer, de que não vai dar certo, de que já era, levanta a bandeira branca, desiste, ou a voz de Deus que diz, eu sou o Senhor que te sara,
Deus é o Deus do impossível. Ele fez com que Abraão tivesse um filho com quase 100 anos, com Sara, que tinha aí aproximadamente 90 anos. A sua situação pode parecer muito difícil para o homem, mas para Deus não tem dificuldade nenhuma. É lógico que somente Deus sabe de todas as coisas. Nós não temos poder de saber. E o mais importante do que uma cura, do que uma resposta, do que um livramento, é a salvação da sua alma. Porque você pode resolver qualquer problema aqui. Deus pode resolver qualquer problema. Mas e a sua alma? A eternidade? Vai para onde? A pessoa pode ser curada 10 vezes, mas vai chegar uma hora que ela vai partir. Então priorize a salvação, a vida com Deus, o relacionamento com Deus, a vida eterna. Agora, enquanto você estiver vivo, se você se entregar à dúvida, você pode até comprometer a sua salvação. Porque se você também não crê que Deus vai te curar, que Deus vai te abençoar, como é que você vai crer que Deus vai te salvar? Não é incoerente? Então mantenha a sua fé, levante-se, tenha força, bom ânimo. No mundo, como o Senhor Jesus falou, vai ter aflições, mas tem de bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Ele levou as dores e enfermidades sobre Ele. Você crê? O Senhor Jesus levou tudo sobre Ele. Então deposite a sua confiança nele, faça como Abraão, clame, chore aos pés do Senhor Jesus, mas com fé, não com sentimento. Deixe de lado. Olha só mais um versículo que eu vou estar passando para vocês aqui em Jeremias 31:16. Diz assim: filhos de algumas mulheres tinham sido levados cativos, e humanamente falando, impossível. Como é que você vai recuperar? Já entrou em outro território, todo cercado, cheio de inimigo armado. Como é que vai recuperar esses filhos? Aí o pessoal estava chorando. Olha o que Deus diz para eles. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro. Reprime a tua voz de choro. Não é que, mas você é muito forte, né? Ser humano não tem que chorar, não. Ser humano chora. Ser humano sente. A gente é frágil, mas Deus é forte e Deus te faz forte. E você não pode permitir a fraqueza anular a sua fé. Reprime, assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro. Reprime, não dê ouvido à voz de choro, não dê ouvido à voz da dúvida, não dê ouvido à voz do diabo, do profeta do caos, que só sabe profetizar coisa negativa. Dê ouvido à palavra de Deus. Ezequias, Deus avisou para ele que ele ia morrer, ele orou, falou com Deus, ele tinha vida com Deus e falou com Deus, e Deus falou, vai viver mais 15 anos. Então, pode ser, a gente não tem a resposta para tudo, só Deus tem, mas o nosso papel é crer, é lutar. É lutar. Nós não podemos desistir, levantar a bandeira branca, não. O diabo sabe que para ele não tem jeito, ele não desiste. Por que a gente vai desistir? Então, assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão, há recompensa, para o teu trabalho. Há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Enquanto o pessoal ficava chorando, se lamentando, se entregando ao pranto, só chorando, coitadinho, não sei o que, já era, o diabo fazendo a festa, detonando. Agora, quando a pessoa se volta para Deus, ouve a palavra de Deus, ela dá mais crédito à palavra de Deus, que tem poder para tudo. Esse problema que hoje parece impossível, para Deus ele não é absolutamente nada. E se você der crédito à palavra de Deus acima de todas as palavras, a sua própria cabeça, do diabo, do mundo, do médico, não que você vai contradizer o médico, mas o médico tem um limite. Você tem que seguir o tratamento médico, de pedir a Deus a direção, buscar o médico e seguir o tratamento, se é um problema de saúde. Porém, a palavra final não é do médico. O alfa e o ômega, o primeiro e o último, é o Senhor Jesus. Ele que sabe. O nosso papel é lutar. Você não pode se entregar, não pode se curvar, não pode se revoltar. Não é uma emoção, você não vai se revoltar contra Deus. Você vai confiar em Deus, descansar em Deus. É fácil? A nossa natureza? Não, não é fácil. Mas não tem outra alternativa. Confie em Deus. Diga, submeta esse problema à autoridade do nome do Senhor Jesus. Peça a ajuda de Deus. Clame a Ele, busque, suplique, clame, chore, se tiver de chorar, aos pés do Senhor Jesus, Ele recolhe a sua lágrima, amém? Então reprime a tua voz de choro, assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, tem recompensa, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo, então confie em Deus, como diz aqui na capa, creia contra a esperança. Olhe, por exemplo, de Abraão, quase 100 anos de idade, a esposa com 90 anos praticamente, aproximadamente, e tiveram um filho. Deus é fiel o tempo todo. Não deixe situação nenhuma anular a sua fé. Decida que a palavra de Deus tem muito mais peso do que qualquer palavra. Creia nele, reprima
reprime o choro, reprime a dúvida, a lágrima, tudo que for para levar você para o sentimento, porque o sentimento é o oposto da fé. Ah, mas nós temos sentimento. Sim, mas não fique no sentimento. Passa a dúvida, passa a insegurança, passa, nós somos humanos. O Senhor Jesus, quando estava para ir para a cruz, ele suou sangue. Falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E angustiado, com angústia. É Deus em forma humana que veio para nos salvar, para nos ensinar como se relacionar com Ele, na pessoa do Senhor Jesus. E Ele passou por tudo isso, mas Ele falou, faça-se a tua vontade. Contudo, faça-se a tua vontade, quer dizer, o Senhor é poderoso, o Senhor pode tudo, eu confio no Senhor, o Senhor vai fazer o que tem que ser feito. Ah, mas isso e a resposta vai vir? Vai. De que jeito? Só Deus sabe. Mas a nossa função é crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então reprime a tua voz de choro. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho. Diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Pode parecer impossível para você, para o médico, para o advogado, pode parecer impossível para o mundo, pode parecer impossível para todo mundo, menos para Deus. Então creia. Vamos orar agora. Você vai apresentar essa situação, humanamente falando, impossível na sua vida para Deus. Você vai falar o nome da pessoa, você vai orar por ela e você vai depositar aos pés do Senhor Jesus todo e qualquer problema, toda e qualquer situação. Se você tem um familiar que está com uma enfermidade incurável, pegue uma foto dele ou pense nele. Pegue uma água, apresente a Deus, leve para ele tomar se ele puder, ou toque nele, unge ele. Se você tem uma causa na justiça, está com a vida financeira amarrada, endividado, uma dívida que humanamente falando é impossível, pense agora nesse problema. Pegue um celular, algo que represente a sua vida econômica. E sobretudo, entenda uma coisa. Deus pode resolver qualquer problema, mas o mais importante que tem que ser resolvido é a sua salvação eterna. Você pode ser curado 20 vezes, uma hora você vai partir, ou o arrebatamento vai acontecer e vai vir o fim dos tempos. Você quer apenas receber benefícios nesta vida, ou você quer entregar toda a sua vida ao Senhor Jesus para que Ele cuide de você, inclusive quando você estiver precisando de um milagre urgente? Então tome essa decisão primeiro. Você aceita, recebe o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Você está disposto a se batizar nas águas, a se entregar para Ele, buscar o batismo com o Espírito Santo, colocar Ele acima de tudo e todos? Então fale com Ele primeiro. Não interessado na vitória, mas interessado em conhecer o Senhor Jesus. Diga para Ele que Ele é o seu Salvador, que você crê que Ele morreu e ressuscitou por você na cruz, que a partir de hoje Ele é o primeiro na sua vida. E se você se entrega de fato e de verdade, por inteiro ao Senhor Jesus Cristo, receba agora a presença de Deus, o Espírito Santo. Seja cheia da presença de Deus. Receba a vida eterna, que é a presença de Deus. Louve e adore o nome do Senhor Jesus Cristo e tenha certeza que a sua vida será para a glória dele. E agora, mantenha essa decisão. Procure nos endereços que eu vou deixar na descrição. Se batize nas águas. Esses endereços têm reuniões que vão te ajudar a desenvolver o seu relacionamento com Deus, como tem me ajudado. Amém? E priorize a meditação na palavra, falar com Deus, se relacionar com o Senhor Jesus, colocar a vontade dele sempre acima da sua e de todos. Falhar a gente falha, mas priorize a sua vida com ele a partir de hoje. Amém? Agora pega aquele problema, aquela situação, aquela foto, aquela água, levante para o céu e diga o nome da pessoa. Clame a Deus, lembre-se desse versículo, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Meu Deus, nós clamamos aqui agora, que o Senhor possa visitar, meu Pai, essa pessoa que de repente está com um problema de saúde aos olhos humanos incurável, uma dívida impagável, com depressão, em pânico, aflito. Meu Deus, o Senhor me deu a vitória. Passamos as 7 meses, depressão, pânico, insônia, despersonalização, dores de cabeça fortes. Mas graças a Deus o Senhor me curou, o Senhor me livrou. Para a honra e glória do Senhor, essa experiência nos aproximou mais. Então eu peço que o Senhor possa arrancar agora, segundo a tua vontade, claro, do coração, da mente, do corpo, dos caminhos dessa pessoa, todo mal. Seja agora. Diga em nome do Senhor Jesus, todo mal, pense nesse problema e diga todo mal, tudo que é ruim, saia da vida dessa pessoa. Diga, saia dos meus caminhos. Seja curado, receba o milagre que Deus tem para você, para o seu familiar. Que ele se levante, que seja curado, liberto, seja livre, seja
próspero, resolva o seu problema econômico. Seja abençoado, seja abençoada, receba paz, passe a dormir e entregue agora esse problema, essa pessoa, essa situação nas mãos de Deus. Coloque nas mãos dele, aos pés dele. Diga que você confia que ele é poderoso, como Abraão falou. Você tem que estar plenamente convencido que ele é poderoso para cumprir o que ele prometeu, para cumprir o que está na palavra dele. Diga que você crê nele, que você confia nele. E a resposta que ele der, você crê que vai ser a melhor. E se você assim crê, diga amém e graças a Deus. Confie em Deus, não se deixe abalar e vá em frente, na fé. Priorize seu relacionamento com o Senhor Jesus e com certeza, você obedecendo, fazendo a sua parte, o mais ele fará. Que Deus abençoe. Agradeça a Deus, porque pode ter certeza que Ele já trabalhou na sua vida, na vida dessa pessoa que você orou. Amém? Deus abençoe você, sua casa e a sua semana, em nome do Senhor Jesus. Amém.